Muito bem, vamos lá então para mais um programa Cine Turismo. E hoje vamos falar sobre um sujeito que eu falei a todos aqui em programa anterior, de que nós voltaríamos a tecer comentários sobre ele, que é o nosso grande amigo e querido Roque Araújo, que esteve presente na 4ª edição do Finisterra Brasil, né? E a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, saber mais sobre o aspecto profissional, pessoal e o envolvimento dele dentro dos festivais que acontecem aqui em Porto Seguro, o Arraial Cinefest e o Finisterra Brasil, né? Então, nesse programa de hoje, faremos o quê? Um trabalho de entrevistas com o Roque Araújo. Essas entrevistas são bastante interessantes, que traz o Roque Araújo praticamente despido de todo e qualquer ornamento, seja profissional, seja um ornamento pessoal, simplesmente Roque Araújo por Roque Araújo, ok? Em Porto Seguro eu vim várias vezes, mas teve uma coisa que me marcou bastante, que foi o primeiro festival Arraial Cinefest com Juca. Eu participei do primeiro Arraial Cinefest e gostei que todo ano eu estava vindo para cá. Porto Seguro é o marco do Brasil, é a capital, é a cidade mãe. Então, Porto Seguro tem tudo. Quando a gente abre a boca e diz um negócio chamado Brasil, tem que lembrar primeiro de Porto Seguro, que é a Bahia. A Bahia nasce aqui. E eu adoro vir para aqui, sempre adorei. Vinha não só para o trabalho com Juca no Arraial Cinefest, também para o Centro de Cultura, no qual eu sou funcionário do Estado, sou gerente da DIMAS, Diretoria Audiovisual da Secretaria de Cultura. Então, me comoveu tanto que eu fiz várias exposições de equipamento de cinema aqui em Porto Seguro. E, por último, autorizei o Juca abrir o museu aqui, mandei todos os equipamentos para cá. Prevendo isso, eu trouxe todo tipo de equipamento, câmera que foi usada na Segunda Guerra Mundial, as câmeras que deu origem ao audiovisual, né? Porque o audiovisual ele nasce em 80, né? Quando veio o vídeo. Antes a gente só tinha filme, película. Aí nasce o vídeo, veio o VHS, o Betacam, DVCam, veio depois, etc. Então todos esses equipamentos que gerou, eu trouxe aqui. Para dizer, o IRA, não era o IRA, era Memorial Roque Araújo. Eu comecei com o Memorial Roque Araújo, porque eu comprei todos os equipamentos, comecei a ganhar de doação dos amigos, eu sabia que eu estava fazendo um museu do cinema. Eu tenho uma câmera lá que não estou funcionando, vai pegar, tenho 2 tripés, tenho isso. Então eu comecei comprando equipamento, hoje eu tenho 10.872 peças, muitas doadas de pessoas que fazem cinema e de pessoas que vão no museu e se encanta com o que vê e diz: eu tenho um negócio lá, o senhor aceita a doação? Eu aceito. Então, foi assim. Aí nasceu o IRA Instituto Roque Araújo. O único objetivo do IRA é a gente dar curso para a formação de novos cineastas, pessoas que têm a vontade de trabalhar na 7ª arte. Esse é o objetivo do IRA. Instituto Roque Araújo, Cinema e Audiovisual. Por que cinema e audiovisual? Eu misturei os 3 em um só. Eu venho com cinema, venho com vídeo, quando ele nasce a televisão em 1950, depois para cá, e o áudio e o som. Então eu tenho 3 em 1. Instituto Roque Araújo, Cinema e Audiovisual.
eu vou dizer a realidade do cinema novo, como começou. Em 1952, houve o primeiro encontro de cinema de cineastas em São Paulo e o primeiro seminário nacional de cinema. Nesse seminário, o objetivo era discutir um cinema moderno, um cinema onde se fizesse um trabalho mais em conta, saindo da chanchada daqueles estúdios como a Vera Cruz, entendeu? Esse seminário ele aconteceu no fechamento da maior companhia de cinema no Brasil, que foi a Vera Cruz, em São Paulo. E o objetivo era produzir um cinema mais barato. E nesse seminário foi discutido isso. Por incrível que pareça, o primeiro filme, depois desse encontro, que foi todo cineasta do Rio, Bahia, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, o primeiro filme a ser rodado foi Nelson Pereira dos Santos, que fez no Rio 40 Graus. Esse filme, ele mostra a favela, mostra o povo, a pracinha, os malandros. E esse filme foi bastante censurado, porque existia uma censura pesada na época no Brasil, e foi todo picotado, mas foi exibido, onde você vê o povo falando para o povo. No meu ponto de vista, o cinema novo nasce aí, mas não é até aí, não se fala em cinema novo. E aí o Nelson depois vem para a Bahia fazer um outro filme chamado Vidas Secas. Foi para Juazeiro e ele estava em Juazeiro fazendo locação. O Rio São Francisco começou a subir, choveu muito em Minas e naquela época em Juazeiro só tinha pensão, uma pensão. Quando eles chegaram de volta da locação, as latas de filme estavam boiando na pensão. Aí o Ney Alberto de São Paulo, que era assistente de direção de Nelson, disse: Nelson, não vai dar para a gente fazer Vida Seca aqui em Juazeiro. Choveu bastante, essa caatinga com 3 dias está brotando. Vamos fazer Mandacaru Vermelho, que está tudo florido. Aí o Nelson sentou com o Ney e escreveram o roteiro Mandacaru Vermelho. Aí foi feito Mandacaru. No meu ponto de vista, aí é cinema novo. O Nelson não conseguiu fazer Vida Seca nessa época. Aí, na Bahia, Roberto Pires faz o primeiro longa baiano, chamado Redenção. Eu trabalho nesse filme. Redenção, o primeiro filme baiano. Em seguida, ele faz A Grande Feira, o terceiro filme, porque aí já tinha sido um outro filme rodado, não era brasileiro, que foi um filme francês, mas foi rodado na Bahia. A Luiz Paulino dos Santos tinha feito um filme em 55, chamado Um Dia na Rampa, escreve um roteiro chamado Barravento, né? Um roteiro Barravento. E esse filme, quem arrumou o dinheiro foi Glauber. Botou um engenheiro que construía prédio em produção de cinema, que era o Rex Sinder. O Rex Sinder produziu o Barravento e o Glauber foi ser produtor executivo. Glauber era crítico de cinema, escrevia no jornal, não estava fazendo cinema, tinha feito apenas um documentário, que foi o Pátio. Como o nome? Pátio. Foi o primeiro documentário de Glauber. E aí, Luiz Paulino começou a filmar, a gente filmamos em Buraquinho, já 18 dias de filmagem. O Luiz Paulino se desentendeu com o produtor, porque ele queria uma atriz num papel, que era a Sônia de Paula, e o produtor queria uma outra. Ele disse: então eu não vou continuar com o roteiro. Aí saiu da filmagem, depois de 18 dias. Aí o Rex chama a Glauber e disse: olha, o cara é teu amigo, não quer continuar, você assume. Aí Glauber assumiu o Barravento.
Então, o primeiro filme de Glaube, longa-metragem, é Barravento. Eu fiz com Glaube Barravento. Tinha sido rodado uma parte na outra direção. Com a outra direção, mas está no, mas está no filme. O Glaube manteve o Luiz Paulino, que tem o nome dele também. Legal. As primeiras cenas, puxada de xarel, essas coisas, capoeira, tudo foi feito. Você sempre acompanhando tudo? Eu acompanhei tudo. Certo. Aí eu fiz Barravento. Depois de Barravento, o próprio Roberto Pires faz um outro filme chamado Tocar no Asfalto. Eu fiz. E aí eu recebo um telefonema, um telegrama, não era telefone, telegrama na época, de São Paulo, de Alberto da Vessa, que estava em italiano, estava indo para Juazeiro fazer um filme chamado Seara Vermelha, e queria que eu fosse chefe da equipe. Por que Juazeiro? Era um núcleo? Por que Juazeiro? É extremo sul da Bahia, entrando em Pernambuco, né? É divisa Bahia e Pernambuco. Petrolina. Tal. Petrolina é Pernambuco e Juazeiro é Bahia. A referência que nós tínhamos ali era João Gilberto, né, na música. Tem um centro de cultura João Gilberto lá. A referência era essa. Então, aí o que acontece? Eu fui para Juazeiro fazer Seara Vermelha. A Bassaín estava fazendo um filme Lampião Reis do Cangaço, também lá, em Juazeiro e Petrolina, eu participei. E quando eu terminei o Seara Vermelha, eu vim para um lugar chamado Riachão de Jacuípe, fazer um filme de Oscar Santana, chamado Caipora. Eu fiz esse filme Caipora, trabalhei inclusive 72 horas em seguida com toda a equipe, porque tinha eu e um outro ator que eu ia fazer o Beato em Deus, o Diabo na Terra do Sol, no Caipora. E Glaube atrasou uma semana a produção de Deus, o Diabo, me esperando a mim e o Lídio Silva. E aí eu fui fazer Deus, o Diabo na Terra do Sol. Deus, o Diabo na Terra do Sol foi o filme em que deu origem ao cinema novo. Por quê? A gente filmou, o Glaube queria câmera na mão, constante. Eu, às vezes, ia o Valdemar Lima no carrinho, sentado na banqueta, as 3 tabelas, com a câmera na mão. O carrinho parava, ele saía do carrinho e ia girar em torno do ator. Ou o contrário, o ator girar em torno da câmera. Então isso, o filme modifica toda a estética do cinema, aquele cinema americano, aquele cinema quadrado, plano longo, etc. Tal. Perfeito. Pela movimentação de câmera, de elenco no filme. Os cangaceiros, inclusive tem 3 cangaceiros, que é o Otto Basto fazendo Curisco e eu fazendo Macambira. Em Deus o Diabo eu sou um dos cangaceiros. E um outro cara de Monte Santo que Glaube botou. Então esse filme, quando foi passar no Festival de Cannes, que estava lá, que o nego viu a câmera girar em torno do ator, o nego gritou: o que é isso? Aí alguém falou: cinema novo. Aí marcou Cinema Novo no Festival de Cannes, com Deus, o Diabo na Terra do Sol. Porque esse núcleo ele se estabeleceu ali na região de Juazeiro? Quem levou essa coisa para lá? E depois como é que isso foi exportado para o centro Rio-São Paulo, onde tudo acontecia? Bom, isso aconteceu porque é o seguinte: o Jorge Amado era um escritor que escrevia muito sobre o sertão, sobre a Bahia, como Ilhéus. Ilhéus foi um núcleo também de cinema uma época por causa das histórias de Jorge Amado. Então Seara Vermelha é uma história de Jorge Amado. Alberto da Vessa é um italiano, mas quis fazer esse filme, que é um filme sobre a seca. O objetivo desse encontro que houve em São Paulo, encontro dos cineastas, para modificar a estética do cinema brasileiro,
vem com o objetivo de explorar muito o Norte e Nordeste. Então, todas as produções vieram para o Norte e Nordeste. Tem uma outra cidade chamada Milagres. Essa cidade, ela foi um eixo do cinema brasileiro. Em Milagre foi rodado 8 filmes. Dos 8 filmes em Milagre, eu fiz 6. E o Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, escolheu Milagre como a cidade cultural para lançar um projeto chamado Revelando os Brasis. Não é Revelando o Brasil, Revelando os Brasis. E eu fui escolhido para fazer os 4 primeiros projetos de Revelando os Brasil. Eu fiz um filme chamado Nativo Alternativo, no Capão. Filmei A Voz da Liberdade, em Barra do Mende. Filmei O Santo que foi condenado, e aí tem que vir com Portugal, que vai uma escolta de Portugal para prender o santo lá em água fria, em Queimadas, e fiz Tropeiro. Milagre foi escolhido a cidade cultural cinematográfica. E o Gil queria que Nelson fizesse um documentário, um filme sobre Milagre. E Nelson Pereira dos Santos disse, para fazer um filme sobre Milagre tem que ter um ator. Ele disse, não, tudo bem, o ator é Roque Araújo. Eu fui ator do filme de Nelson Pereira dos Santos, Milagre, a cidade cultural cinematográfica. O cinema brasileiro, ele teve vários momentos, né? Teve o cinema novo, teve o cinema marginal, teve o pornô, antes foi a chanchada, e agora está um cinema clássico, está um cinema de intelectual. Isso é que é a verdade. Hoje ele está tendo mais apoio. Antes, os produtores, eles empenhavam a sua fazenda, a sua casa, para tomar dinheiro emprestado no banco para fazer as produções. Hoje o governo patrocina. Então é mais fácil fazer cinema hoje do que antigamente. Essa é a verdade. Segundo, os equipamentos. Antes a gente fazia filme com a BL, com a Mitchell. Uma Mitchell, uma câmera que tinha 10 malas, porque era imensa, a lente grande, motor elétrico. Então era 10 malas para fazer. Hoje você com uma câmera 4K, 8K, está saindo agora 16K, você faz com a câmera fotográfica, você pega um celular, você filma celular com 4K, você 5K, você está fazendo. Então hoje é mais prático você fazer um filme. Meu amigo Juca aqui já fez filme com celular, com uma câmera comum. Tá? É um grande diretor. Sim. Esse aí, é por isso que eu queria ele aqui ao meu lado. Qual diretor comigo, a gente fez um filme chamado O Tiro, um disparo de prazer e morte. O roteiro é de Juca, a direção foi minha, dele, a fotografia foi minha.
atual, os artistas eles estão bem atualizados, porque a maior parte dos atores que você vê na televisão, ele vem de teatro. E o de teatro é uma formação real, né? Ele vai fazer cinema, faz cinema e vai fazer televisão. O que faz televisão, somente televisão, não faz cinema, que é completamente diferente. O eixo, o olhar de câmera, tudo isso. Então há uma diferença muito grande. Então, a nova tecnologia está trazendo o encontro das formações. Então você está unindo os três. Está unindo a televisão, o ator da televisão fazendo cinema, e o ator do cinema fazendo televisão, o ator do teatro fazendo os dois. Essa é real. Então, os atores estão se desenvolvendo bem, porque está havendo cursos hoje. Antigamente não tinha faculdade para isso. Hoje tem faculdade de formação de elenco. Que bom. Roque, para encerrar aqui esse excelente, maravilhoso bate-papo com um cineasta português aqui, Carlos Sargeiras, né, que está fazendo um grupo de cineastas. Esse é meu amigo já de longas datas. Então, chegando aqui com diretores italianos, holandeses, alemães, né, trazendo aqui para o Finisterre, Juca aqui recepcionando todo mundo. Voltando aqui para a Bahia um pouquinho, quais são os seus projetos, como é que está o cinema, como é que está o movimento cinematográfico na Bahia? Bem, e deixar uma mensagem final aqui para a gente. Pronto, eu vou te dizer uma coisa, eu vou voltar um pouco no que você me perguntou sobre o IRA. Sim. O objetivo do IRA era dar suporte às produções do cinema baiano ou brasileiro. O cara vinha de qualquer lugar que queria um suporte, o IRA está pronto para isso. Então, quando eu montei o IRA, já dentro do estatuto já consta ajuda às produções nacional e estrangeira que venham para o país. Ele tem esse tipo de apoio. Então você pode, você quer ter um projeto e seu projeto não pode ser pessoa física, você entra com o seu projeto através do Instituto Roque Araújo e vai concorrer ao prêmio. Então, o objetivo do Instituto é esse também. Meus projetos, eu tenho vários projetos, inclusive tem 2 roteiros com Juca aí, que é um filme que nunca foi feito sobre os orixás. O dia a dia dos orixás. É um filme onde eu mostro as entidades vivas, assim como nós aqui, conversando. Não tem negócio de candomblé, incorporação, não tem nada. Os atores são as verdadeiras personalidades. Tem casamento, separação, invasão, guerra. Chama o dia a dia dos orixás. Esse é um roteiro em que eu fiz e eu dei entrada no Ancine uma vez, e ele foi premiado. Eu tinha mudado de endereço, a comunicação foi para o endereço antigo, eu não sei, quando eu vim saber foi 8 meses depois, perdi o prazo. Entendeu? Estou tentando agora um próximo edital da entrada. Tem um outro filme que chama Em Caminho da Perdição. É um filme que eu quero fazer sobre reformatório de menor. Eu mostro dentro do filme que cada garoto que cai dentro de um reformatório de menor sai de lá pior de que como entrou. É uma realidade. Entende? Então esses são 2 longas. Tem um filme em Juazeiro, que é de um amigo meu, foi um aluno que fez um curso comigo de roteiro, Uma Lenda do Rio São Francisco, Nego d'Água. Esse filme ele quer que eu seja o diretor-geral do filme. Só que ele tem uma parte do dinheiro já por filme, mas eu disse que eu só rodo o filme quando tiver o dinheiro completo de pagamento da equipe e do elenco. Enquanto não tiver, eu não rodo. Então, o filme está pronto, está montado lá, o roteiro, elenco escolhido. Está faltando ele completar a verba para a gente fazer.
Roque, deixa eu pegar aqui um depoimento, uma palavrinha de Juca. Juca, uma palavrinha e as boas-vindas, né, a Roque aqui no Finisterra 2025. O Roque é um irmão de longa data, né? Eu conheço o Roque desde 2003, quando comecei a ir a Salvador para começar a montar o Arraial Cinefest. E lá tinha-se as quartas baianas, que era um encontro lá na Alexandre Robato, lá nos Barris, da ABCV, Associação Baiana de Cinema e Vídeo, né? E daí falaram que eu tenho um sujeito lá de Porto Seguro, que é mais. Aí eu vi o Roque vindo de uma minha direção, botou a mão no meu ombro, deixa comigo que a gente vai fazer um puta do festival. E assim nasceu a Arraial Cinefest. Então, ou seja, o Roque é prata da casa, móveis e ofícios, a coisa toda. Ou seja, falar de cinema da Bahia, não falar de rock é a mesma coisa que você enlouquecer, né? Então, são coisas desse gênero aqui, nos quais, que nem sarjedas, né? As relações não são mais nem de trabalho, são relações pessoais, ou seja, de amizade, de irmandade. Então, a gente tem um trabalho de conjunto de respeito. E isso funciona à distância. E aqui em Salvador também com o Roque. Ele esqueceu de falar de uma coisa que eu sou apaixonado, que é um roteiro que ele tem sobre o prédio Oceania lá no Farol da Barra, que é um prédio antiguíssimo, que tem história para contar de tudo que é jeito ali, muitas coisas foram rodadas ali, e é um prédio de 1930, 30 e poucos por aí, né? Isso é interessante. Assim como tem aquele prédio lá, não tem em São Paulo aquele prédio lá que é o Copan, né? Que aquilo é uma cidade, né? Tem um prédio em BH, Ricardo Rezende me falando que tem um prédio em BH, que a classe artística morava tudo lá, Milton, Loborges, né? Então os prédios têm esse caráter, né? E isso é muito legal. E ele tem um roteiro, me mandou agora há pouco lá, tem que sentar e começar a trabalhar nisso aí, né? Então, o grande problema da produção brasileira é que o pessoal fica sentado, fica, como diz assim, coloca a bunda numa almofada e fica esperando um edital, esperando algum dinheiro cair do céu, né? Eu sou da opinião que a gente tem que trabalhar e catar dinheiro no meio do caminho. Você viu que nós temos mais de um cineturismo aqui nessa roda aqui, né? Deixa eu pegar uma palavra de Carlos Sargeda. Carlos Sargeda, também você que está chegando, aliás, chegou essa madrugada, né? Direto da Europa. As suas boas-vindas aqui à Roque, por favor, que está fazendo parte do cinema. Nós, desde que tivemos em 2022, exatamente, que estivemos em Cachoeira, eu ando a querer levar o rock a Portugal, porque acho que mais do que merecido, não só para Portugal o conhecer, alguns já o conhecem, como é lógico, mas principalmente o Festival Finisterra homenagear o trabalho do rock e aquilo que o rock representa também para o cinema. Só que não tem sido fácil, as viagens são muito caras, cada vez mais caras, acho que não faz sentido. E depois, pior, antigamente havia voos diretos, hoje já não é tanto assim. Para uma pessoa com a idade do rock já não é tão fácil. Se para mim custa, quanto mais para o rock, fazer uma viagem de 10 horas de avião, com mais 10 horas de aeroporto, acaba por pesar muito. Mas é lógico, nós queremos muito e vamos tentar, inclusivamente, ainda este ano, que o rock esteja em Portugal, no próximo Finisterra Portugal. Roque, muitíssimo obrigado. TV Porto, Rede Cultura, você conhece bem a cultura, né? A cultura é uma rede nacional que abre muito espaço para o cinema, para os cineastas, para lendas como você, que está intimamente, umbilicalmente ligado à história do cinema brasileiro. Foi um prazer falar com você, mas um prazer muito grande. E, por favor, fique à vontade aqui. Eu quero dizer o seguinte, a TV Cultura é um prazer eu estar dando essa entrevista. Quero de primeira mão está liberado a minha voz, minha imagem para qualquer trabalho cultural que a TV apresente. Eu quero dizer uma coisa, eu me sinto feliz, meu amigo aqui está me oferecendo um presente, eu não sei, possa ser que tenha, mas eu não conheço nenhum técnico de cinema que tinha conseguido em vida o que eu já consegui. Eu me sinto feliz porque um técnico de cinema ganhar 3 títulos de doutor honoris causa, ele tem que agradecer. Então eu agradeço imensamente a todos os meus amigos que me contribuíram para isso. Obrigado
e Arraial Cinefest. A gente se conhece há mais tempo, hein? É verdade, não. Teve outros carnaval. Festivais. Mas é isso aí. As entidades aí. É isso aí. Obrigado por todos vocês, obrigado Porto Seguro por mais uma vez eu estar presente. Meu amigo, muito obrigado. 2015. 2015. Foi em 2015 a primeira vez. Ele vem com o negócio de 20. Sim, são 10 anos. 10 anos que a gente se conhece. 22. 2015, quando... Não, 22 foi quando viemos fazer o Finisterra aqui em Cachoeira. Que fizemos Por isso que eu disse que Você né? teve com o Jacques Berg? Exatamente. Tem uma foto lá. Que bom. E você vai estar lá na passarela? Bom, espero que tenham gostado da entrevista de Roque Araújo. E em breve faremos mais coisas juntamente com ele e juntamente com o pessoal do Instituto Roque Araújo de Cinema Audiovisual, né, no qual está sendo reativado de maneira a potencializar uma série de coisas na Bahia e no Brasil. Até a próxima!